Quem é a mulher vestida do sol, com a lua embaixo dos teus pés, descrita no livro de Apocalipse, no capítulo 12? Quem é essa mulher que João, exilado na ilha de Pátimo, viu? Ele teve essa visão dessa mulher, vestida do sol, e a lua estava embaixo dos teus pés. O livro de Daniel e o livro de Apocalipse têm se tornado um mistério para milhões de pessoas por toda parte do mundo que tentam entender os seus enigmas. E aqui com a gente não é diferente. Nós vamos analisar esse capítulo 12 e também vamos usar do capítulo 17 do livro de Apocalipse para tentar entender essa visão de João. Quem é essa mulher na verdade? Muitos teólogos, muitos estudiosos, pastores e pregadores afirmam ser a igreja. Mas, no meu ponto de vista e a proposta que eu trago para vocês hoje, é que não é a igreja. E que essa mulher é a cidade de Jerusalém. Que, na verdade, João estava vendo uma cidade, um território, um lugar onde essa mulher estava estabelecida, e ele deu detalhes. E esses detalhes eu tenho alguns anotados aqui. Temos aqui também a Bíblia para a gente fazer uma leitura e entender. Apocalipse 12, a mulher e o dragão. Vamos fazer a leitura? Antes da leitura, eu quero dizer que nós vamos analisar isso aí por duas vertentes: literal e subjetivo. Tá? Então vamos na leitura 12 de Apocalipse, a mulher e o dragão. Pega aí a sua Bíblia e vamos comigo aqui. A mulher e o dragão. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou a posse a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Versículo 5, a seguir. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o céu. Versículo 6, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. No versículo 11, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai vós céus, que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem um pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentado por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da visão da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como que de um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Versos 17, e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então aqui está o mistério que muitos tentam desvendar. Quem é a mulher que está diante desse dragão? O primeiro momento aqui fala da mulher vestida do sol. Essa mulher, eu defendo aqui a cidade de Jerusalém, vestida do poder de Deus. Os judeus a quem Deus fez a promessa, e a cidade de Jerusalém, vestida do sol, é vestida do poder de Deus. E essa nação são exatamente os descendentes de Abraão. E acabam se estabelecendo na cidade de Jerusalém e seus arredores. Mulher vestida do sol, a cidade de Jerusalém revestida do poder de Deus, revestida da promessa de Deus, onde o mesmo prometeu a Abraão que os seus descendentes habitariam a uma terra, a um determinado lugar, e seria abençoado. Então, João, na tua visão, está vendo
esta cidade, ele está vendo esse povo, a cidade de Jerusalém e os filhos de Israel, a nação de Israel. O detalhe é que essa mulher que está descrita em Apocalipse, ela tem a lua debaixo do seu pé. Aí está o detalhe, aí está a proposta nova que eu estou trazendo para vocês. Muitos defendem que a lua é o astro luminoso da noite. Não é isso. Esse lugar é um determinado território na região da Mesopotâmia, onde foi o jardim do Éden, onde Deus criou todas as coisas no início e ali criou Adão e criou Eva, entre os rios Tigres e o rio Eufrates. Esse lugar chamado de lua é conhecido pela ciência, pela teologia, pela geografia, pela história, como chamado de crescente fértil, porque ele tem exatamente o formato da lua crescente. Então João estava vendo perfeitamente a cidade de Jerusalém. Para a gente entender isso, nós precisamos recorrer no capítulo 17, também do livro de Apocalipse. E lá João viu uma mulher prostituta, e deu a ela o nome de Babilônia. Essa mulher, a cidade de Babilônia. João viu uma mulher como a cidade pecaminosa, uma cidade porta dos deuses, uma cidade habitação de Satanás. E ele também viu em 12 de Apocalipse uma mulher vestida do sol, assim como ele viu uma mulher possuída do pecado, Babilônia, ele viu uma mulher vestida do sol, e ele não deu nome porque ficou para nós buscar. E aí nós estamos fazendo isso. Jerusalém, essa cidade, não a igreja, porque a igreja não daria a luz a Jesus, e sim Jesus luz à igreja. Mas em Jerusalém, sim, é a mãe de Jesus. Jerusalém gerou Jesus. Então João estava vendo essa mulher sobre esse território chamado de lua, com os pés em cima da lua, ou como a lua debaixo dos teus pés, porque eram as pessoas que habitavam, pisavam nesse solo chamado de crescente fértil. Grava esse nome, crescente fértil, porque eu vou desfilar aqui para vocês algumas imagens e a gente vai estudar melhor isso e vamos ver que realmente João não estava falando de pessoas, mas sim de uma cidade. Esse é um dos mistérios aí desse capítulo 12, quando João viu essa mulher, a cidade de Jerusalém, vestida do sol sobre o poder de Deus, com a lua embaixo dos seus pés, a crescente fértil, era um lugar. João estava mostrando o endereço, né? E nós vamos ver agora aqui. A lua debaixo dos pés da mulher é exatamente isso que vocês estão vendo no mapa aí. Olha aqui, ponta da caneta, acompanha comigo, esse formato da lua crescente, por isso o nome crescente fértil, porque ele tem o formato da lua crescente e é uma região muito fértil, porque é banhado pelo rio Tigre, pelo rio Eufrates, pelo rio Jordão, pelo rio Nilo, formando o delta do Nilo, e quando na cheia, esses rios eles desaguam sobre essa região, inundando tudo essa área aqui. E quando passa o período da cheia, as águas voltam para o canal comum do rio, normal, e toda essa região aqui produz muito. É uma região muito fértil. Então aqui, por esse fato, os sumérios, acádios, os assírios, os babilônios, os hebreus, os egípcios, todos eles fizeram morada e se estabeleceram nesse lugar. Esse lugar aqui também é o Jardim do Éden. E incrível, por isso, a visão de João, quando ele estava na ilha de Pátimo, ele teve a visão que uma mulher vestida do sol, ou seja, uma mulher cheia do poder de Deus, vestida do sol, e o sol é Deus, né? Ela estava nesse lugar. João viu essa nação, é o que eu quero defender aqui para vocês, o que eu estou trazendo, que essa mulher não se trata aí de pessoas, como muitos defendem, a maioria dos que eu tenho visto e assisti, defendendo a igreja como essa mulher. Não, João viu esse lugar, o crescente fértil, Mesopotâmia, hebreus, acádios, sumérios, assírios, fenícios, egípcios, muito comum, né? Na Bíblia se ouvir isso aí, principalmente no Velho Testamento. O chamado crescente fértil foi o berço das primeiras civilizações e vai do atual Iraque até o Egito.
As duas características marcantes dessas regiões eram possuir grandes rios com um período de cheias que deixavam as terras férteis. Olha novamente o segundo mapa trazendo pontilhado aqui o território denominado de crescente fértil, crescente pelo formato da lua, então essa é a lua. Tem pessoas que moram em cima dessa lua? Tem. Quem são? Os babilônios, os egípcios. Aqui está a cidade de Nínive, está a cidade de Assur, os babilônios, aqui Jerusalém, aqui Damasco. O interessante é que à direita aqui a cidade de Babel, à esquerda a cidade de Jerusalém, Salém, Jerusalém, Babel, Babilônia. Em Apocalipse 17, João vê uma cidade, ou seja, ele chamou ela de mulher prostituta. Aí ele coloca nome nela, Babilônia. Ele falou mulher prostituta. E em 12 de Apocalipse ele teve uma visão de uma mulher vestida do sol, só que ele não deu nome. Se ele fala da mulher vestida do sol e não deu nome, e ele fala da mulher prostituta e deu nome Babel, Babilônia, então a mulher vestida do sol, Jerusalém. Está me acompanhando? Está conseguindo acompanhar? 17 de Apocalipse, João viu uma mulher prostituta, com sua prostituição, Babilônia, ele chamou ela, e é uma cidade. Aí ele viu uma mulher vestida do sol, não chamou ela não citou o nome, mas aí nós estamos aqui porque essa é a nossa grande interrogação, descobrindo, analisando qual mulher é essa. E aí eu digo para vocês que é a cidade de Jerusalém. Jerusalém é a mulher vestida do sol, que é vestida de Deus, porque está escrito que Deus é um sol, e aqui Babilônia. Aí você pode estar me perguntando assim, mas e a Bíblia? Há menção bíblica sobre isso que você está falando? Sobre a crescente fértil, sobre esse lugar na Bíblia? Podemos conferir aqui. Acompanha comigo. Sobre a crescente fértil. Está escrito assim, naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo, a tua semente tenho dado a essa terra, desde o rio Egito, ou seja, ele chama de rio Egito, no Egito, o rio Nilo, onde ele faz o delta do Nilo, também é um lugar muito fértil, e até o grande rio Eufrates, que é um rio que está paralelo do rio Tigres. Então, na Bíblia, em Gênesis capítulo 15, versos 18, a gente pode ver aí onde Deus deu a Abraão exatamente esse mesmo lugar que era o Jardim do Éden. Jardim do Éden, a mesma terra que Deus prometeu a Abraão, é a mesma terra que João viu a mulher assentada com as luas debaixo do pé, vestida do sol. Tem mais alguma indicação bíblica? Tem mais alguma confirmação que a gente pode recorrer? Vamos ver em Gênesis, capítulo 2, versos 8 até o 15. Abra a sua Bíblia e me acompanha. Vamos no versículo 14, está assim. E o nome do terceiro rio é Tigres, e este é o que vai para o oriente. E o quarto rio é o Eufrates. Então aí, nós temos no Gênesis capítulo 2, versos 8 até o 15, nós temos a citação de dois rios, Tigre e Eufrates. Lembra bem, guarda bem, que nós vamos ver agora mesmo, tá? Tigres e Eufrates são os rios que estão dentro desse território chamado de lua, onde João viu a mulher com a lua debaixo dos teus pés. Então a gente vai ver que a lua debaixo dos teus pés é exatamente a localidade onde a cidade de Jerusalém está estabelecida. E também lembrando que a cidade de Babilônia. Aí fala que essa mulher tinha 12 estrelas sobre a sua cabeça. É mais uma confirmação de que João estava vendo realmente a cidade de Jerusalém, o reino de Judá e a nação de Israel. E a mulher que João viu, vestida do sol, com a lua embaixo dos teus pés, tinha uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Essa 12 estrelas é nada mais e nada menos que as 12 tribos de Israel. João estava vendo o reino de Judá. Mas há um detalhe. Estava grávida com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. Poderia ser uma cidade? Ânsia de dar à luz? Isso aí, gente, é exatamente o profeta Isaías e outros profetas que pregavam incessantemente antes da vida de Jesus que estava vindo
como uma ovelha muda, caminhará para o matador, e assim muitos falavam. E Deus fará um novo concerto com Israel na casa de Judá. Houve essas profecias. E naquele momento todas as pessoas aguardando a chegada desse Messias que iria salvar a humanidade, não só o reino de Israel, não só o reino de Judá, mas também toda a humanidade. Dores de parto, pode uma cidade sentir dor de partos? Vamos ver o que diz Miqueias, no capítulo 4, no versos 9, acompanha comigo. Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, ó Jerusalém, como a que está para dar a luz, ou seja, preste a chegada do Evangelho. A luz ao Evangelho. Mais uma confirmação. No capítulo 12, no versos 4, a gente pode ver o seguinte: o dragão parou diante da mulher para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. Olha esse detalhe, presta atenção. E deu à luz ao filho um varão. Qual varão? Jesus, que há de reger todas as nações, e o filho foi arrebatado para Deus. E essa parte aqui, o dragão se pôs diante da mulher, esperando ela dar à luz, para quando desse à luz, tragasse-lhe o filho. Lembra de Herodes, que não é judeu, não faz parte das pessoas que estão com os pés em cima da lua. Ele é de uma outra situação. Herodes, quando ficou sabendo que o menino tinha nascido, ele falou para os magos: me ensina lá, me mostra onde é, que eu também quero ir adorá-lo. Engano, ele não queria adorar coisa nenhuma, ele queria matar. Tanto é que em seguida ele mandou matar as crianças do sexo masculino da região para tentar atingir Jesus. É exatamente isso. Isso é o dragão colocar-se diante da mulher, aguardando ela dar à luz, nascer Jesus e Herodes matar. A mulher foge para o deserto, lugar já preparado por Deus para ali ser alimentada por 1260 dias. Esse número é extremamente importante para a gente entender. É o ministério de Jesus no momento que ele é batizado até o momento que ele é crucificado. Quanto tempo dura isso aí? A maioria das pessoas diz o seguinte: Jesus evangelizou, ou seu ministério foi de 3 anos. Batizou aos 30 e morreu aos 33. Interessante que aqui há uma menção. Quando fala que a mulher foi para o deserto, a gente vai entender esse deserto como jornada, se partindo do princípio da jornada do povo de Israel no deserto. Então esse deserto de 1260 dias, gente, dá exatamente 3 anos e meio. Esse deserto aí é exatamente essa jornada do ministério de Jesus. E aí fala assim, que saiu para o deserto para ser alimentada por esse tempo. Alimentada do que, gente? Alimentada do evangelho da verdade, das boas novas, e de anunciar o evangelho a toda pessoa. Quem crer e for batizado será salvo. Ele falou: sou o pão da vida. Ele falou para a mulher lá no poço: eu tenho uma água que se eu te der você jamais terá sede. Porque essa que você está bebendo do poço de Jacó, você vai ter sede. Mas eu vim trazer uma água ao mundo que quem beber não terá mais sede. Dando de beber o deserto, dando de comer o deserto. O deserto é a jornada de Jesus. Aqui nós temos Damasco, nós temos Tiro, nós temos Bíblia, nós temos cidade de Jerusalém, cidade de Hebron, nós temos Mênfis, Tebas, aqui a terra dos egípcios. Mas o que eu quero mostrar aqui é Ur. Exatamente esse território é a terra dos descendentes de Abraão, era a terra de Abraão, tudo isso aqui, ó. Esse formato de lua. Abraão, ele sai, ele faz esse trajeto. Nesse sentido, ele vem para a cidade de Harã, o qual não está aqui nesse mapa, mas ela está nessa região aqui da Mesopotâmia. E Mesopotâmia, porque Meso está no meio, entre o rio Tigre e o Eufrates. Abraão chega aqui na cidade de Harã, daqui ele vai aqui para a cidade perto de Jerusalém, região vizinha de Jerusalém, daqui ele vai para a terra do Egito. E ele retorna depois de algum tempo da terra do Egito e restabelecendo próximo aqui de Jerusalém. Esse foi o trajeto que Abraão fez. Interessante que já na saga aí dos Hebreus,
eles fazem exatamente o contrário. Eles saem de Jerusalém, eles vão para o Egito, do Egito eles retornam para cá e vêm exatamente para o outro lado, onde a gente pode chamar assim o exílio, né? Que eles foram exilados no sentido oposto. Então, tanto Abraão percorre esse trajeto, vamos dizer, de leste para oeste, e os hebreus, descendentes de Abraão, eles fazem o sentido inverso, eles fazem o contrário. Isso é interessante, um vai daqui para lá e o outro vem de lá para cá. Como eu já disse no vídeo anterior, exatamente aqui o Jardim do Éden. Batalha no céu, versículo 7, Miguel e seus anjos batalhando contra o dragão e seus anjos. Batalha entre a mulher e o dragão, entre judeus e babilônicos. A mulher de Apocalipse 12 é Jerusalém, vestida do sol, e a mulher de Apocalipse 17 é a mulher prostituta. Não é isso que está mostrando? João teve as duas visões aí, a visão de duas mulheres, aliás. O que a gente pode ver também é a questão entre o bem e o mal, entre Jesus, cidade de luz, e entre Satanás, cidade de trevas e escuridão. Isso tudo aí pode ser notado visivelmente no exílio dos judeus, filho de Jerusalém, sendo cativo dos filhos de Babilônia por Nabucodonosor. Nesse sentido, a Bíblia traz em Lucas capítulo 16, versos 8, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Trevas, vamos pensar aí na cidade de Babilônia, e luz na cidade de Jerusalém. É interessante também ressaltar que primeiro aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 5, diz assim: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Sol é Deus. Está confirmando isso em Salmos 84, onde diz: Deus é um sol. E aí ele continua: nós não somos da noite, falando aos judeus, que eles eram filhos da cidade de Jerusalém, não filhos da cidade das trevas. É importante ressaltar isso. O dragão virou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, e os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. Versículo 17. Para analisar esse versículo 17, nós vamos recorrer a uma outra ferramenta. A gente estava trabalhando com a ferramenta literal, e agora a gente vai recorrer ao modo subjetivo. Para entender esse trecho aí, nós vamos ao sonho de José. José, quando recebeu a notícia de que a noiva dele estava esperando um filho, ele ficou extremamente apavorado. Não era para menos. Mas Gabriel aparece e fala para ele que estava ali diante dele, pelo mandado de Deus, para instruí-lo a respeito do filho que Maria estava esperando. E aí passou as notícias e falou para ele: esse menino vai chamar Jesus, ele é filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, não tema, não há problema algum com Maria, e esse menino vai receber a luz de Deus e iluminar a terra. Ele vai ser um menino cheio de vida e que vai dar vida a todas as nações. Ele vai reger as nações com vara de ferro. Bom, se a gente pegar isso aí, quando fala iluminando a todo, é porque diz assim: nele estará a vida e a sua vida se tornará a luz da humanidade. Nesse sentido, as pessoas revestidas do sol, que é o poder de Deus, que a gente vai ver em Salmos 84, que Deus é um sol, tá? Então o sol é Deus. As pessoas revestidas do poder de Deus estariam recebendo a luz de Jesus, que é o Evangelho. Os primeiros convertidos ao Evangelho de Jesus sofreram muito, ali por volta do século V. Muitos foram lançados nas arenas, os leões, das feras, para ser destroçados, destruídos, para que as pessoas se divertissem com aquilo ali. Os leões saíram e devorar cristãos, pessoas que tinham testemunho de Jesus. Fio da espada, Paulo foi decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo. E aí no século XV, XVI, XVII, pessoas sendo queimadas pela Inquisição da igreja, confusão, deturpação da palavra. E aqui a gente vai ver também
uma parte importante que fala aqui. E o dragão lançou por trás da mulher um grande rio, ou água como de um grande rio, para que pudesse, pelas correntezas, levar e destruir essa mulher. Mas Deus tirou a mulher para o deserto. E o deserto abriu e tragou a água, que a água não atingiu a mulher. Vocês estão entendendo, gente? O dragão vermelho, simbolizando a morte, esse dragão antiga serpente, esse mesmo, lançou água. Mas água não significa vida, Wagner. Água não significa o evangelho. Água não significa refrigério. A palavra sim significa aí é que mora o perigo. Você já estudou a chamada Santa Inquisição? Quantos foram queimados? Por quê? Pela confusão do evangelho. O dragão lançou a água para levar a mulher, mas o deserto abriu, tragou essa água. O que significa isso? O detalhe é que o dragão lançou essa água pelas costas da mulher. É coisa que você não está percebendo, é além das aparências. Quando alguém aí começa a pregar o evangelho fraudulento, em nome de Jesus, usando isso aqui, dizendo que está te dando uma água, o apóstolo Paulo já dizia, veja as ações. Veja se esse evangelho, se isso que está sendo pregado tem procedência bíblica. Paulo falou, nobres eram os moradores de Bereia, porque não acreditava no que eu falava, mas checava tudo aqui dentro das escrituras para ver se eu falava por Deus ou não. Eles eram nobres, é porque ele já sabia disso aí. Ele falou, cuidai que na nossa partida lobos vestidos de ovelhas não pouparão rebanho. João viu quando o dragão lançou a água, vindo da boca do dragão. Essa água não é refrigério, é água, deveria simbolizar a paz de espírito. Mas aí está simbolizando veneno. Água, Jesus falou assim, eu sou a água, eu sou a fonte. Então água aqui é vida, mas essa água está vindo da boca do dragão. Então cuidado, meus amigos, porque Paulo falou assim, que se descer um anjo do céu e pregar outro evangelho, o qual ele não tinha pregado, que seja anátema, que desprezasse. Que maravilhoso, né? Ver tudo isso aí, esses mapas, a indicação, servindo aí de referência, de subsídio, para que a gente não tenha dúvida sobre o que é a mulher que está escrita no Apocalipse 12, que é exatamente a cidade de Jerusalém, e que a água que o dragão lançou pelas costas da mulher para levar a mulher e o teu filho é uma água, é um evangelho fraudulento. É quando eu vou fazer desse sacrifício de Jesus meio de vida, causa de ganho, enriquecimento. Eu vou comprar propriedades, fazendas, aeronaves, barcos e tudo mais, através das pessoas que estão sofrendo, que não têm condição de pagar e vão me sustentar, ou outros meios ainda piores, que eu não vou nem entrar nesse mérito, utilizando isso aqui. Isso é grave. Não tem parte com Deus que já receberam aqui na terra. Mas tem uma parte aí que eu separei aqui de como identificar quem prega o evangelho da verdade e por onde ele vem. Pega a tua Bíblia novamente, Gálatas 6, versículo 2. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quais são esses mandamentos? Mas a lei não era lá em Moisés? A lei veio até a cruz, certo? Que nós sabemos que a lei se divide em duas situações, moral e cerimonial. Nós não podemos até hoje matar, roubar, idolatrar, tá? Isso tudo tem evidência. Quais são esses mandamentos? Levai as cargas pesadas um dos outros e assim estarei cumprindo a lei de Cristo. Isso Paulo ensinando aos Gálatas. Por isso ele chamou lei de Cristo. Ele fez uma pequena separação de lei de Moisés e lei de Cristo. A lei de Moisés não dava mais. Imagina a lei de Moisés tendo que viver hoje. Agora, a lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? O amor. O amor. Só amar é tudo, né, gente? Então vamos conferir mais um pouquinho para a gente já encerrar isso aí. Em João, capítulo 2, no versos 8 até o 10, nós temos assim: todavia, o que vos escrevo é um mandamento novo. Aí está aí, gente, mandamento novo,
o qual é verdadeiro, ou seja, ele tem validade, nele e em vós, pois as trevas já estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Olha aí, em Jerusalém, as trevas já dissipando e já estava brilhando a luz. Jesus, na missão dos 72 e outros mais, diz: ide, anunciai as boas novas a toda criatura. Boa nova é evangelho, tá, gente? Evangelho não é Bíblia. Isso aqui não é evangelho, isso é Bíblia. Bíblia é livros. Aqui tem 66 livros aqui dentro. É Bíblia, são livros. Evangelho é a boa nova de Jesus. Evangelho é o próprio Jesus. Então já brilha a verdadeira luz. A mulher vestida do sol. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Agora aqui está o mistério, gente. De toda a tua alma, o que você conseguir, e de todo o teu entendimento. Aqui está, nos deixando livre dessa situação religiosa. Ele soube servir a Deus sem o aspecto da religiosidade. Ver Deus por vários outros ângulos sem que eu precise ir lá no templo. Não que eu estou dizendo que você não deva ir no templo, não falei isso. Quer também sentir a Deus, buscar a Deus de outra forma, sem o vínculo com o templo? Não, eu não me sinto bem ao templo. Eu não me sinto bem o processo igreja. Eu não me sinto bem ter que fazer aquilo lá, viver naquele sacrifício lá do pastor, do bispo, do padre, do reverendo, do ancião, do cooperador, eu não sei de quem mais. Você aí, chamado e o desigrejado, você pode sim sentir Deus, louvar Deus com todo o teu entendimento. Gente, é fantástico olhar os detalhes da vida. Você já parou para pensar como que a abelha faz o seu mel? Tão saboroso. Já viu ali a colmeia, sextavado, cônico, circunferência, celulose, aquele processo todo que eles fabricam, não é? Você já parou para ver Deus no colorido de uma borboleta, numa flor, o degradê, todas as cores no arco-íris? Você já parou para ver? Isso é de todo o teu entendimento. Então esse Novo Testamento que Jesus nos dá, ele nos ensina a servir a Deus de coração, vendo e analisando e apreciando tudo. Não que alguém tem que falar para mim o que eu devo fazer ou não. Olha aqui, a palavra. Alguém diz, eu vou lá na igreja buscar a palavra está na tua mão. Abre aqui, em qualquer lugar. Ela é toda pronta para instruí-lo. Ah, mas eu vou lá na minha igreja que lá tem um pão quentinho. Pão quentinho foi uma vez dada. Pão quentinho foi Jesus vindo para nós. Pão quentinho não é uma pessoa subir aí atrás do púlpito, atrás da tribuna aí e começar a pregar. Falar que Deus está mostrando. Não é isso. O Espírito Santo visita o teu coração como visita o dele também. É exatamente isso. Mas vamos finalizar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Gente, isso aqui está muito simples. O segundo é como o primeiro. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo e a Deus. Amará o próximo como a ti mesmo. Isso resume tudo. Porque lá na lei existia uma tábua de 6 leis e uma tábua de 4 leis. Uma maior, outra menor. Em uma falava das coisas dos humanos para com Deus e em outra dos humanos para com os humanos. Vê o madeiro da cruz. O maior, vertical, da terra para Deus. E o horizontal dos humanos para os humanos. Madeiro menor. 2 tábuas, 2 mandamentos, sabedoria de Jesus. Fantástico esse ser. E aqui nós vamos finalizando, vamos fazer um resumo para encerrar tudo. A mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos teus pés. A cidade de Jerusalém, situada em cima da lua, do lugar chamado lua, do crescente fértil, de um território fértil no meio do deserto. O dragão
é a antiga serpente, é Satanás. A mulher fugiu para o deserto para ser alimentada por 1260 dias. O ministério de Jesus, por 3 anos e meio ali pregando: eu sou o pão e aqui o meu sangue é dado como um novo testamento para vocês, um cálice. E o dragão que lançou água da boca para levar a mulher e o filho pelas costas da mulher, o evangelho da traição, o evangelho fraudulento, o evangelho que vive às custas de Jesus, o evangelho que usurpa o sangue de Cristo, o evangelho que não te leva a nada, o evangelho que te entristece, o evangelho que invade a tua casa, o evangelho que leva o teu salário, o evangelho que te coloca em dificuldade, o evangelho que vai te entristecer. Esse é a água que o dragão lançou, tá? 12 de Apocalipse, fantástico, lindo, brilhante visão de João, mas precisa ter entendimento que muitos intérpretes vão estar aí falando para você ir ao templo, que você tem que doar teu sacrifício, que você tem que fazer sacrifício, tem que doar tua casa, tem que doar tua bicicleta, tem que doar o teu salário, tem que doar um percentual do teu salário, enquanto às vezes você precisa. Quantos estão aí, principalmente nessa pandemia agora, precisando do socorro da igreja e não foi? Precisando de uma ajuda, órfão, viúvo e necessitado. Quantas pessoas andando e outras sociedades organizadas ajudando, que igreja não ajudar? Que evangelho é esse? É o evangelho que só quer que leva para o tempo, trazer todo dia a casa do tesouro, para que haja mantimento só na casa. A casa é essa aqui, esse tabernáculo precisa de comer, esse tabernáculo precisa de beber, esse tabernáculo precisa de vestir. Está aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e toda a tua alma e todo o teu entendimento. Sirva a Deus conforme o teu entendimento. Se achar que deve ir no templo, vai. Se é bom para você, vai. Se não é bom para você, se está difícil, não fique com a tua consciência pesada. E escreva, lembra de escrever aí, gente, porque assim que a gente fizer novos vídeos, vão aparecer para você.